Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos para a aula 1, Introdução ao Sensoriamento Remoto. Afinal, o que é sensoriamento remoto? A palavra sensoriamento remoto, ou a junção das palavras, a frase sensoriamento remoto, ela nos indica daquilo que trata a ciência. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a palavra sensoriamento, a gente de cara vê uma palavra sensor aí dentro, né? Então, sensoriamento está relacionado ao sensor. O sensor é o quê? É aquele que recebe um estímulo, ou aquele que percebe ou é capaz de detectar um estímulo, uma informação, tá? Então, o sensoriamento seria o ato, por assim dizer, no português nós não expressamos assim, de sensoriar, ou seja, de obter informações, porque o sensor é aquele que obtém a informação. E, a partir dessa informação que ele obtém, ele dá uma resposta. Ativa um mecanismo dentro de um equipamento e por aí vai. Então, sensoriamento está diretamente relacionado a sensor. E remoto, a princípio nós lembramos lá do controle remoto, de maneira remota ou remotamente, quer dizer que não tem um contato direto com a coisa. Então, se eu ligo a televisão de maneira remota, quer dizer que eu não preciso ir lá colocar a mão no controle, no botão da televisão para ligá-la, né? Basta eu apertar ali o botão no controle e eu consigo ligar ela remotamente. Isso é sem ter o contato direto com a televisão. Então, nós poderíamos aí resumir de maneira, claro, bem simplificada, que o sensoriamento remoto é a ciência que nos permite obter a informação de um objeto, de um espaço, sem ter o contato direto com esse espaço. Obter informação sem ter contato direto. Beleza? Muito bem. Dito isso, olhando para essas imagens que nós temos aqui, todos esses equipamentos compõem aquilo que é o sensoriamento remoto. Então, o sensoriamento remoto é algo que está para além das imagens de satélite. Em algum momento nós vamos estudar sobre as plataformas de aquisição de sensoriamento remoto, mas as imagens de satélite são um ponto importante no sensoriamento remoto, que é inclusive algo que nós vamos dar ênfase no curso, né? Imagens aéreas e imagens satelitais. Mas a ciência sensoriamento remoto, ela compreende os mais diversos tipos de sensores. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para esse sensor de presença aqui, que a gente tem normalmente nas casas, nós poderíamos dizer que isso aqui compõe o que é o sensoriamento remoto. Porque o sensor, de alguma forma, percebe a movimentação ali e ativa um mecanismo para acender a luz, tá? O espectroradiômetro, o espectrofotômetro também é um sensor remoto. A câmera, seja ela convencional ou do celular, também é um sensor remoto. Quer dizer, permite que eu obtenha uma informação, isto é, uma imagem, sem ter o contato direto com o objeto que eu estou obtendo a informação. O gravímetro também um sensor. De alguma forma, ele mede, podemos dizer ali, a força da gravidade naquele ponto. Então, nós podemos dizer que ele percebe a força da gravidade e registra isso com precisão. Então, nós podemos dizer que isso acontece também, de certa forma, de maneira remota. E também a figura aí do satélite, que é também uma das principais plataformas de aquisição de dados em sensoriamento remoto. Então, sensoriamento remoto é a capacidade que eu tenho de obter informações de um objeto sem ter o contato direto com este objeto. Então, trazendo uma definição um pouco mais científica, um pouco mais robusta, eu gosto dessas duas definições, uma de 88 e outra já de 2001. Alguns autores dizem que é a disciplina científica que junta os conhecimentos e técnicas usadas para a observação, a análise, a interpretação e a gestão do espaço terrestre, usando medidas adquiridas a partir de plataformas aéreas, espaciais, terrestres ou marítimas. Eu gosto dessa definição, porque fala de conhecimento e técnica. Então, aquele que é especialista em sensoriamento remoto, ele está para compreender,
por exemplo, o comportamento espectral dos alvos, o princípio físico da radiação eletromagnética, como ela é composta, como acontece a incidência dessa radiação eletromagnética no espaço e nos objetos. Então, envolve o conhecimento. E também envolve a técnica, ou seja, eu preciso saber como manipular bem esses dados, o que fazer com esses dados. Isso é usados para a observação, análise, então eu observo, eu analiso, a partir disso eu interpreto e faço também a gestão do espaço, a partir das mais diversas plataformas, aéreas, espaciais, terrestres ou marítimas. Então, reforçando aquilo que eu havia dito, não se trata somente de algo satelital ou aéreo, mas, de maneira geral, as plataformas terrestres, marítimas e espaciais também compõem sensoriamento remoto. Uma definição clássica, do termo sensoriamento remoto refere-se ao conjunto de técnicas destinado à obtenção de informação sobre objetos sem que haja contato físico com eles. Então, uma outra definição também que os autores trazem para nós, que é bastante significativa. Então, o sensoriamento remoto é isso, tá? Essa capacidade que eu tenho de obter informações de um objeto sem ter o contato com ele mesmo. E aí você começa a pensar, puxa vida, como que isso surge no recorrer da história? A gente pode falar do sensoriamento remoto e seu processo histórico, é claro aqui de maneira bem resumida, no que tange às plataformas de aquisição e o material. Nós sabemos que aquele desenho lá do Muttley, Pombo Correio Doodle, os pombos correios eles existiam, existiram durante muito tempo. E eram e foram utilizados como ferramentas de obtenção de informações. Então, a partir do momento que surgiu aí as câmeras fotográficas, por isso a gente diz que o sensoriamento remoto é cientificamente ligado ao desenvolvimento da fotografia e da pesquisa espacial. Então, quer dizer, a partir do momento que surgem as câmeras, que surgem essa capacidade de obter informação, você ter contato direto com o objeto, você pode acionar aí o seu pombo correio, que tinha aí uma missão, ele saía de um lugar e voltava para esse mesmo lugar, e aí você conseguia obter ali informações espaciais. Depois surgem os balões, as aeronaves, os satélites e hoje, mais popularmente, as aeronaves remotamente pilotadas. Estou falando aqui de plataformas, sobretudo plataformas aéreas, tá? Mas nós temos também um desenvolvimento significativo nas plataformas terrestres, sobretudo com os sensores LiDAR. São sensores aí que permitem o escaneamento de florestas, de cidades, podem ser aerotransportados ou terrestres, tá? E também compõem aí esse acervo de plataformas e de possibilidades de obtenção de informação. Em relação ao material, nós tivemos o clássico betume da Judéia, que foi aí um dos primeiros elementos que tomou forma a partir de um contato com a radiação eletromagnética. Então a gente percebe que quando o betume da Judéia ele é exposto à radiação, ele toma uma forma diferente. E isso fez com que nós tivéssemos aí as primeiras fotografias, podemos dizer assim. Depois nós tivemos o surgimento de câmeras analógicas, câmeras digitais e hoje sensores de varredura. E talvez aqui também entre o LiDAR que eu acabei de citar. Então o processo histórico ele está todo ligado ao desenvolvimento dessa capacidade do homem e dessa necessidade do homem obter informação espacial. E a gente sabe que isso, infelizmente, foi muito motivado pelas guerras. Então, saber a posição da onde o meu inimigo se encontra é algo fundamental para que eu consiga sobreviver numa guerra. Então, o desenvolvimento também tecnológico, bélico e não diferentemente o sensoriamento remoto está muito ligado, infelizmente, a esse processo histórico. Dito isso, essas duas figuras que eu vou mostrar aqui, elas garantem para nós o entendimento daquilo que é o sensoriamento remoto. Então, prestemos atenção nessas figuras. Nós olhamos que essa figura possui uma fonte de energia.
Essa fonte de energia, a gente diz que ela é uma fonte natural ou artificial. Natural aqui, por exemplo, a luz do sol, mas poderia ser um flash de uma câmera, uma fonte de energia artificial, ou uma luz que está me iluminando aqui agora. Essa energia, ela incide sobre o objeto. A gente diz que parte dela é absorvida, parte dela é transmitida e parte dela é refletida. Ou seja, 100% da energia que chega até o objeto ou é absorvida, ou é refletida, ou é transmitida. Aliás, a somatória da energia refletida mais absorvida mais transmitida equivale a 100%. Beleza? E a energia refletida, ela chega até o sensor e esse sensor registra essa informação e trabalha com este dado. Beleza? Dito isso, nós podemos dizer que está diretamente ligado a fonte, ao sensor e o alvo à radiação eletromagnética, que nós vamos abordar na próxima aula. Beleza? Até breve!